Apesar de não vermos as baterias nos celulares de hoje em dia, elas são essenciais para fazer o aparelho funcionar, são a fonte de energia e essas baterias são feitas de metais. Olá, você assistiu o vídeo da reportagem de reciclagem de pilhas? Caso não tenha assistido, veja primeiro e depois volte aqui. O vídeo tem a intenção de puxar esse tema como relevante para a sociedade. Pois é, um dos objetivos do ensino de Química é preparar os cidadãos para opinarem em sociedade. O vídeo é relevante porque ele trata de assuntos científicos que não valem uma simples opinião ideológica, mas são assuntos que devem ser pensados de forma a solucionar problemas, principalmente em não aumentar os problemas que nós temos. O que quer dizer que existe mais de uma solução desse tipo de problema, né? Não é a não utilização de pilhas ou a utilização menor de pilhas. Podem existir diversas soluções. O que devemos pensar é que soluções são essas, que soluções podem ser sustentáveis, a ponto de trazer o desenvolvimento à sociedade e, ao mesmo tempo, manter bem a saúde do meio ambiente. Poluir o solo em um lixão local, por exemplo, pode poluir as nossas águas e ao longo dos anos a incidência de câncer na população dessa cidade vai aumentar, porque os metais pesados eles se acumulam no organismo. É diferente de você comer um cachorro-quente estragado e o organismo iniciar um processo de colocar tudo para fora devido a todas as bactérias, fungos e toxinas presentes naquele cachorro-quente estragado. Já para pequenas partículas de metais pesados, o organismo não consegue expulsar e o metal se acumula nos tecidos. A eficiência no tratamento de água potável também é relevante nesse sentido, pois há processos para a eliminação dos metais pesados na água. Um acúmulo de metais pesados ao longo dos anos no corpo da pessoa pode levar ao surgimento de diferentes doenças. Eu indico também que vocês pesquisarem o caso de jogar várias moedas nas Cataratas do Iguaçu, o como isso foi revelado ser um grande problema ambiental que prejudica todos os seres vivos naquela região. E você pode estar se perguntando, mas metais não podem ser encontrados na natureza? Bom, a maioria dos metais encontrados na natureza estão na forma de óxidos e são transformados em forma metálica a partir de técnicas químicas industriais. Portanto, não, os metais não são encontrados na natureza dessa forma, em sua maioria. Você estudou que a reação de pilha é uma reação espontânea e que essa reação produz um fluxo de elétrons que pode ser aproveitado para fazer funcionar circuitos elétricos. Repare no detalhe de que os elétrons atravessam o circuito e vão em direção ao outro polo da pilha para completar a reação química. Aqui já deu para você parar um pouco para pensar que a corrente elétrica ela tem um caminho, portanto não é algo que está sendo consumido. Afinal, como nós sabemos e como eu já falei várias vezes, na natureza nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. Bem, da mesma forma, algumas dessas reações são reversíveis, e utilizando a energia elétrica podemos forçar a reação inversa a acontecer, a reação inversa da pilha que não é espontânea. Algumas, como eu falei, algumas dessas reações são reversíveis. Como a gente pode perceber assim, existem pilhas recarregáveis, então essas pilhas recarregáveis têm reações reversíveis. E as pilhas não recarregáveis não têm reações reversíveis. É exatamente assim que é possível carregar baterias de carro e de celulares, coisas que nós fazemos sempre. O nome desse processo é eletrólise. Essa é a técnica que usamos em certos minerais da natureza para produzir alguns metais, como alumínio e cobre, por exemplo. O processo de eletrólise do alumínio é tão caro que é muito mais barato reciclar o alumínio. Diferente do processo de produção de vidro, que não é feito por eletrólise, por isso é muito mais barato produzir vidro do que reciclar. Já deu para perceber que esse assunto ele é bem extenso, não é mesmo? Dá para continuar falando aqui sobre várias coisas sobre eletrólise, pilhas e meio ambiente. Bom, para aprender mais, você precisa colocar o hábito da leitura no seu cotidiano. Porque por hoje é só.